O tema da mensagem de hoje é o administrador de projetos falidos. Hoje eu gostaria de falar sobre a vida de José, um personagem bíblico, um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Então o tema da mensagem de hoje é o administrador de projetos falidos. Você conhece alguém que teve algum projeto que não deu muito certo? Você conhece alguém que fez alguma coisa, tentou fazer alguma coisa e não deu muito certo? Estava vendo aqui na internet antes de começar a programação, projetos que deram errado, pessoas que fizeram projetos errados em sua vida, seja em casa, seja na rua, algumas coisas que deram errado, pessoas que não pensaram direito e acabaram tendo projetos totalmente desastrosos. Por exemplo, aqui um semáforo em uma cidade foi colocado de ponta cabeça, ou seja, as pessoas não viam a cor do semáforo. E outra aqui, a pessoa colocou a dispensa do papel higiênico dentro do móvel, ou seja, a pessoa não conseguia utilizar o papel higiênico. O outro, ele estava estacionado em uma vaga e a pessoa que cuida do estacionamento ia pintar a vaga e ela pintou o estacionamento e o carro junto com uma faixa branca. Então, alguns projetos que deram muito errados, alguns projetos que não deram muito certo. E José, ele foi um administrador de projetos falidos. Você tem algum projeto na sua vida que não deu certo? Como que você agiu? Como que você fez diante dessa situação? Como você reagiu diante dos problemas que você teve? Como que foi isso? Se você tem alguma história para nos contar, também mande para os nossos telefones. Gênesis 39, 2. Vamos abrir o livro de Gênesis 39, 2. Estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A vida de José se resume na seguinte frase: o Senhor era com José. Este era o diferencial em sua vida, a presença de Deus em todo o tempo. José no Egito aprendeu muito após grandes perdas e aproveitava as oportunidades para reiniciar novos planos. Ele administrou 3 projetos falidos e em tudo que fez deu certo, porque Deus era com José. Deus estava ao lado de José. E se você pensa que seus sonhos falharam, peça a Deus que esteja contigo e tudo pode ser transformado. Talvez você pense que não teve uma boa oportunidade ainda na vida. Talvez você pense que você ainda não foi capaz de fazer algo bom ou que você precisa melhorar em alguma parte. Aproveite a oportunidade que tem agora e faça o seu melhor até o tempo em que Deus te contemplará com coisas grandiosas que só o Senhor pode fazer. Faça a sua parte e deixe que Deus faça parte dele. Então, se você pensa que seus sonhos falharam, peça a Deus que esteja contigo e tudo pode ser transformado. Amém? Seus projetos falharam? Algum projeto na sua vida falhou? Alguma coisa na sua vida parou, estagnou? Vamos aprender com os 3 projetos falidos que José administrou e teve êxito. O primeiro projeto falido foi uma casa desorganizada. Gênesis 39, de 1 a 6, diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio.
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então, o primeiro projeto falido em que José colocou as mãos e reorganizou ali, administrou, foi uma casa desorganizada. Após ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, você conhece essa história, você conhece a vida de José, ele que tinha sonhos, os seus irmãos não acreditavam nesses sonhos, zombavam dele, foi vendido pelos seus irmãos. E José ali, eu acredito que em um determinado momento pensou que seus projetos haviam falhado. Em determinado momento, José deve ter parado ali no caminho, depois de ser vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas, fala: poxa, eu tive um sonho e eu confio nesse sonho de Deus, mas está dando tudo errado. E eu acredito que José pensou que seus projetos haviam falhado, mas ele era fiel e ele sabia aquilo que Deus tinha sonhado para a vida dele. Ele nunca se esqueceu do sonho que Deus lhe deu. E se você não lembra que sonho foi esse, anote aí para você ler depois, Gênesis 37, de 5 a 36. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 36. E a primeira oportunidade que José teve após ter sido escravo foi trabalhar na casa de um oficial. Foi trabalhar na casa do principal egípcio, intitulado Potifar. Possivelmente para deixar a casa na mão de um escravo, algo errado poderia estar acontecendo, visto que os egípcios eram peritos em muitas coisas. Mas quando José assumiu o cuidado da casa, tudo começou a melhorar, tanto dentro da casa como no campo ao redor. Como nós lemos no verso 5, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Isso significa para nós que a bênção de Deus sobre a vida de José influenciava tudo o que acontecia, tudo o que ele fazia. E seu patrão, Potifar, notou a diferença com a administração de José, e por isso lhe deu total liberdade para trabalhar como quisesse. Verso 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então, José precisou aprender a administrar uma casa para que no futuro, você sabe, no meio para o final dessa história, para que no futuro José governasse uma nação. Ele estava passando por um certo tipo de treinamento e José não sabia disso. Ele pegou uma casa totalmente desorganizada para administrar e ali fez o seu melhor, sendo preparado para algo ainda maior. Então, se você pensa que o que tem é muito pouco e precisa de mais, confie que Deus está com você e sabe de sua capacidade de fazer o melhor. Então, se dedique ao máximo para isso. Valorize o que já tem e espere no Senhor que Ele te dará uma nova oportunidade, uma outra oportunidade. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Talvez você esteja hoje em algum lugar em que você não queira estar.
Mas talvez este seja um treinamento para a sua vida, para que você esteja preparado para coisas ainda maiores. Confie em Deus. Confie que Deus está com você e sabe de sua capacidade de fazer o melhor. Então se dedique ao máximo aonde você está. Valorize o que você tem e espere no Senhor. Confie em Deus. Se dedique ao máximo. Valorize o que você já tem e espere no Senhor. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite ao máximo as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos. E o segundo projeto falido, Gênesis 39, dos versículos 20 ao 23, diz assim: Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada, tudo que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, o segundo projeto falido em que José colocou as mãos e foi abençoado foi uma prisão sem esperança. Após ele ter recusado trair o seu patrão com a mulher dele, onde ela se jogou ali em algum lugar que José estava se banhando, tirou as suas roupas, ele saiu correndo. José foi acusado injustamente por ela e então lançado numa prisão. Essa história se encontra em Gênesis 39, 7 ao versículo 19. E mais uma vez ele viu o seu sonho se frustrar. Eu imagino novamente ali o caminho até a prisão. O que José pensava? Ele pensava, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo. Eu dei jeito aqui na casa de Potifar. E acontece isso agora. Agora já era. As pessoas vão acreditar. As pessoas vão acreditar na mulher de Potifar e não em mim. Eu vou passar o resto da minha vida aqui. E mais uma vez, então, José viu seu sonho se frustrar. Mas ainda, ele tinha o sonho que Deus tinha dado a ele. Ele ainda tinha o sonho que Deus tinha dado para ele. Mas ele confiou então. Ele confiou que Deus estava com ele, mesmo ali naquele calabouço. Mesmo ali naquela situação difícil. Na prisão, como nós lemos, o carcereiro passou algumas tarefas para José. E quando este carcereiro viu a sua capacidade de administrar, colocou José como responsável por todo o presídio. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupou com nada, tudo que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ou seja, um lugar imundo, triste, sem esperança, José passou a ter as chaves da prisão. Era livre mesmo sendo preso. Transformou aquele lugar e tudo o que fez deu certo. Ou seja, primeiro José foi colocado em uma casa totalmente desorganizada e colocou jeito em tudo. Ele foi responsável por tudo. Ele foi acusado injustamente e foi colocado numa prisão. E José transformou aquele lugar rapidamente. Um lugar imundo, triste, sem esperança. José passou a ter as chaves da prisão. Era livre mesmo sendo preso. Transformou aquele lugar e tudo o que fez deu certo. José passou por aquela cela fria, escura e infeliz para conhecer a injustiça e a maldade humana. E então aprender a ser um homem justo e bom. Então aqui Deus estava preparando mais uma vez José, mais uma vez para ele ser um governador
conforme a justiça e a bondade. Então José, ele passou por momentos difíceis para saber aquilo que ele deveria fazer em certas situações. E mesmo sem entender, mesmo ali com certeza com dúvidas na cabeça, mas confiando no sonho que Deus tinha dado a ele, José aproveitou aquela oportunidade e fez o seu melhor, transformando aquele lugar com a presença do Senhor, transformando aquele lugar com a presença do Deus que ele servia. Aprenda a fazer o seu melhor aonde você estiver, meu irmão. Não existe lugar pior no mundo que uma cadeia, que um lugar onde você não pode ver sua família, um lugar onde você não pode fazer nada, os seus sonhos estão frustrados. Se você já passou por essa situação, você sabe disso. E se uma prisão, ela pode ser transformada em um lugar bom, se uma prisão pode ser transformada assim como José fez ali naquele lugar, naquele tempo, todo lugar pode mudar também. Não se sinta em uma prisão, porque você é livre para sonhar e prosseguir com os seus projetos. Faça o seu melhor onde você estiver, independentemente do lugar. Pode ser o pior lugar possível, pode ser o pior lugar do mundo. Ali ainda pode sair algo bom. O terceiro projeto e último projeto que nós vamos falar hoje se encontra em Gênesis 41, versículos 39 ao 43. Gênesis 41, os versículos 39 ao 43, que diz assim: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. O terceiro projeto falido que José deu um jeito, um império decadente. Então, após um tempo no cárcere, José interpretou o sonho de um padeiro e um copeiro de Faraó. Essa história você pode ler em Gênesis 40, versículo 1 a 20. Um dia, Faraó teve um sonho que o perturbou. Então o copeiro que havia conhecido José na prisão falou de José ao rei, que mandou-lhe chamar. José interpretou o sonho de Faraó e por isso foi constituído como governador de toda a terra do Egito. Isso você pode ler em todo o capítulo 41 do livro de Gênesis. Este terceiro projeto que José administrou não seria nada fácil, como não foram nada fáceis também os anteriores. O mundo passaria por um tempo de fome e miséria. Por isso Faraó reconheceu que precisava de uma pessoa com sabedoria de Deus para cuidar do seu povo, para enfrentar um tempo ali tão difícil. No meio da crise, o Egito prosperou e se enriqueceu. Chegou o tempo de Deus usar José finalmente para o propósito que tinha para a sua vida, para o sonho que Deus tinha dado para ele. Mas primeiro, José ele precisou ser muito preparado, José ele precisou ser lapidado. José com certeza sofreu muito. José teve que passar momentos muito difíceis. Não foi numa fase boa em que José teve a oportunidade de governar toda uma nação. Não foi numa fase onde estava tudo correndo bem, mas foi no tempo certo. Foi no tempo em que Deus sabia que José estava preparado. Talvez se José chegasse e fosse governador, ele não teria o mesmo êxito. No meio da pior crise da história do Egito,
Deus usou a vida dele para abençoar milhares de vidas famintas. Talvez você esteja vivendo as consequências da crise do nosso país, talvez da crise no mundo. Mas Deus está com você e você pode vencer mesmo no meio das dificuldades. Peça ao Senhor que lhe inspire com sabedoria, como José, para saber o que fazer. Você pode superar essa fase e ser muito abençoado por Deus. José tinha tudo ali para reclamar e falar: olha pessoal, a gente está vivendo uma crise, então cada um cuida do seu, não tem o que fazer. Não. Nós estamos vivendo num país totalmente em crise, num país totalmente quebrado. Deus está conosco e nós, estando com Deus, podemos vencer mesmo no meio da dificuldade. Que Deus possa nos inspirar para que com sabedoria, como José fez, sabemos o que fazer, como administrar. Nós podemos superar essa fase e ser muito abençoado por Deus. Deus quer nos usar para abençoar muitas vidas. Eu tenho um pedido para você nessa manhã. Entregue os seus projetos nas mãos do Senhor. Entregue os seus planos, os seus sonhos nas mãos do Senhor. A vida de José foi marcada por projetos que falharam, por projetos que estavam totalmente desacreditados, por lugares totalmente desacreditados, uma casa totalmente desorganizada, uma prisão e, por fim, toda uma nação. Quando sonhava em apenas viver com seus irmãos e receber uma parte da herança da família, na verdade ele que teve suficiente para ajudar os seus familiares. E no final você pode ler isso em Gênesis 46:34, quando seus irmãos vão até ele pedir comida. Respondam-lhe assim: teus servos criaram rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são depredados pelos egípcios. Então, ele conseguiu ajudar toda a sua família. Ele que sonhava em apenas viver ali com seus irmãos e receber uma parte da herança, ele teve o suficiente para ajudar toda a sua família naquele momento de crise. Ele precisou administrar então uma casa totalmente desorganizada para aprender como cuidar de uma nação. Conheceu a tristeza de uma prisão para se tornar um homem justo, um homem bom. Administrou um império decadente no meio de uma grande crise e mesmo assim ele prosperou. Se os seus sonhos falharam, meu irmão, se os seus planos falharam, confie em Deus que restaura os seus projetos. Faça o seu melhor onde você estiver. Não dê desculpas. Não. Temos como exemplo aqui a vida de José, que fez o seu melhor aonde ele estava. E com certeza José passou muitos perrengues. Eu entendo a sua luta. Eu entendo os seus problemas. Eu também tenho. Conheço as minhas dificuldades. Mas hoje, faça o seu melhor aonde você estiver. Aonde você estiver. Não é o lugar que você quer estar ainda. Não é o lugar ainda que você alcançou, que você tanto sonhou na sua vida. Faça o seu melhor aonde você estiver. Meu sonho é ser tal. Mas ainda eu estou aqui. Faça o seu melhor aonde você estiver. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Seja o melhor onde você estiver. Seja o melhor no seu cargo. Seja o melhor com a sua família. Seja o melhor para que Deus te prepare para coisas ainda maiores e melhores. Aproveite as oportunidades. Creia que no tempo certo o Senhor te abençoará e que Deus quer te usar para abençoar vidas. Deixe que Deus administre os seus projetos. Amém?
Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.